reunião entre Nicolás Maduro e Luiz Inácio Lula da Silva terminou agora há minutos. O que eu apurei? Estou em contato aqui diretamente com as minhas fontes que estão lá na reunião e Maduro prometeu a Lula que vai realizar eleições na Venezuela no segundo semestre. As fontes me dizem que Maduro foi quem trouxe o tema e ele falou que relatou ao presidente brasileiro que fechou um amplo acordo com vários partidos de oposição, sempre segundo o relato de Maduro, na Assembleia Nacional e que terão observadores internacionais e auditoria. Esse relato que Maduro está trazendo, vocês viram aqui na CNN. É aquele acordo, aquele documento que foi divulgado pelo governo de Nicolás Maduro, onde ele diz ali que fez um amplo acordo. Então, ele trouxe o assunto e garantiu a Lula que sim, vai cumprir o acordo de Barbados e vai realizar eleições, segundo ele, livres e com observadores internacionais. Segundo as minhas fontes, Lula mais ouviu do que falou. Agora, o Planalto está tendo um cuidado muito grande porque não quer dar a sensação de que Luiz Inácio Lula da Silva está passando um pito em Maduro ou estaria forçando a mão. Eles querem deixar uma margem de negociação. Os dois não conversaram sobre Esequibo, sobre a crise com a Guiana, porque na visão do governo brasileiro isso já estaria sendo superado. Maduro relatou melhorias na economia venezuelana, redução da inflação, crescimento. Eles discutiram a questão da dívida. Vocês se lembram que a Venezuela tem uma dívida com o Brasil. Ela deu um calote em empréstimos que foram feitos pelo BNDES e depois ressarcidos pelo Tesouro Nacional. Discutiram essa questão de como que isso pode ser resolvido para retomar as trocas entre os dois países. Também falaram de combater conjuntamente os garimpeiros ilegais nas áreas dos Yanomamis e conversaram, como eu já falei, sobre as eleições na Venezuela. Lula agora está começando a sua bilateral com o presidente da Bolívia. Para a gente comentar esse assunto, essa apuração que eu acabei de fazer, vou trazer o João Paulo Charlot, mas eu queria colocar junto com o Charlot também o Pedro Venceslau. Você traz ele para mim, Igor Peixoto? Porque o Pedro antecipou ontem para a gente essa história do acordo que Maduro ia levar como um trunfo para Luiz Inácio Lula da Silva, como se estivesse fazendo um grande acordo com a oposição por eleições livres. E estava, Pedro? Olha, foi um movimento calculado, porque anteontem houve essa reunião na Assembleia Nacional da Venezuela, onde eles reuniram aquela mesa mesa democrática, que eles chamam, com vários partidos da oposição consentida. Já haviam várias semanas que eles vinham discutindo sobre um calendário eleitoral, então eles estabeleceram 27 datas, a primeira agora em abril, a última em dezembro, cada partido sugeriu sua própria data, estabeleceram ali uma série de regras e calculadamente decidiram fazer esse anúncio para a Assembleia, para a autoridade eleitoral venezuelana no dia do encontro de Nicolás Maduro com o presidente Lula. Maduro já sabia que seria cobrado por Lula, pelo menos seria questionado, a gente até antecipou, a Tainá Falcão e o Uribe, a Débora Bergamasco e o Uribe anteciparam isso aqui na CNN, e aí ele chegou nessa reunião e já se antecipou ao Lula dizendo que, olha, está tudo certo, já temos uma proposta de calendários eleitorais aqui, de datas de calendário eleitoral, os partidos todos da oposição estão posicionados, mas claro, não tem o partido da Maria Corina, que é a principal líder da oposição, que venceu as primárias em 2023. Só corrigindo aqui, a apuração foi do Daniel Rittner e da Débora Bergamasco, que anteciparam que o Lula faria essa cobrança para o Maduro sobre eleições limpas e respeito ao Tratado de Barbados. Igor Peixoto colocando aí em tela para nós as fotos entre Nicolás Maduro e Luiz Inácio Lula da Silva foram divulgadas pelo presidente venezuelano agora há pouco no seu Twitter. Elas são fotos de antes do encontro, como eu comentei com vocês, o encontro terminou agorinha e Lula está partindo para sua bilateral com o presidente da Bolívia. Agora, Charlot, queria jogar para você. O Planalto ainda fazendo mistério de se Lula teria ou não teria dado algum recado. Agora, Maduro faz o gesto, traz o tema
e diz a Lula, garante que vai fazer eleições livres, traz o documento que o Pedro tinha antecipado para nós aqui na CNN, dizendo, olha, não fechei um acordo com toda a oposição. Será? Dá para acreditar? A credibilidade dele não é muito alta, né, Raquel? Maduro vem cozinhando esse acordo há muito tempo e ele faz uma coisa de morde-a-sopra. Então, ele frequentemente faz promessas e sinaliza que pretende se enquadrar nas exigências dos países que participam dessa negociação e logo em seguida ele prende um opositor, prende uma candidata e as coisas voltam a andar para trás. É dessa forma que ele tem jogado. O jogo do Brasil também é interessante. O Lula se coloca como o presidente e coloca o Brasil como o país que tem contato com a Venezuela, que faz um corredor de negociação política com um presidente que, de outra forma, estaria completamente isolado. Então, o que a gente tem sobre a Venezuela são sanções, são punições muito duras impostas por países da Europa, pelos Estados Unidos, soluções de força, do campo do uso da força nas relações internacionais, colocando garrote sobre a economia, proibindo autoridades do governo de viajar. E, de repente, o Brasil aparece numa posição de negociador, alguém com quem Maduro e a Venezuela pode conversar. Tenho dito aqui nos comentários que faço com você que é importante a combinação desses movimentos, faz parte da negociação. É importante ter os países que fazem a pressão forte, que ameaçam com punições, e ter os países que aparecem para fazer negociação e diálogo. No fundo, tudo isso é uma estratégia muito concertada, tudo isso é um jogo muito combinado. Então, Maduro vai e entrega uma mensagem positiva, faz uma promessa para quem? Para o Lula, para o Brasil. Ele não vai fazer isso com o Blinken, com os Estados Unidos, que aí é o pessoal que usa a força contra ele. Então, a jogada é bem interessante do ponto de vista do Brasil, e esse é um trunfo do Lula. Acho que ele colhe aí um bom resultado para mostrar da posição que assume com a Venezuela. O problema é o seguinte, é que o Maduro é um ator que não tem cumprido o que diz. E quando ele fala de negociação e de aceitação da oposição, ele fala de uma certa oposição. Não existe só uma oposição na Venezuela. E a oposição que realmente importa, Maria Corina Machado, candidatos que têm condição de realmente confrontar o Maduro, não estão podendo participar da eleição. Há opositores presos. Então, não basta marcar uma data e levar as pessoas às urnas. É preciso que tenha outros critérios de democracia. Imprensa livre, sem perseguição e sem censura, liberdade de candidaturas e partidos políticos, uma política pluripartidária, onde a oposição realmente possa participar, um Congresso que realmente funcione e tenha pluralidade. O Congresso, a Assembleia Nacional Venezuelana foi fechada e no lugar dela foi instituída uma outra Assembleia de maioria madurista. Então, a democracia, como a gente sabe muito bem, sabe melhor ainda agora, depois do 8 de janeiro, ela é feita de vários elementos. Eleição livre com data marcada é apenas um deles. Então, o Maduro joga com esses quesitos. Então, ele cumpre com alguns itens importantes, por exemplo, marca uma data de eleição, mas descumpre com outros. Por exemplo, no que diz respeito a não perseguir a oposição, não cometer detenções arbitrárias. Aliás, para conectar os dois assuntos que a gente falava, sobre crimes contra a humanidade, genocídio, direito internacional, hoje o Tribunal Penal Internacional em Haia confirmou que vai dar sequência à investigação contra o Maduro por crimes contra a humanidade. Esse também é um tribunal internacional muito importante, que também fica em Haia. A diferença é que o tribunal que julga Israel julga estados, países, e o Tribunal Penal Internacional julga pessoas. Mas existe uma denúncia contra ele lá por crimes contra a humanidade. Hoje o governo Maduro fez uma arguição nesse tribunal, dizendo que não caberia um julgamento naquela instância, e perdeu. Então, a Procuradoria, os juízes autorizaram a Procuradoria do Tribunal Penal Internacional a dar seguimento a essa investigação contra o Nicolás Maduro por crimes contra a humanidade. Então, esse é o personagem com quem o Lula foi se encontrar. Evidentemente, não é um simples líder latino-americano qualquer, é uma pessoa muito importante contra a qual pesam coisas muito pesadas. E aí cabe o questionamento ao Lula. A preocupação com direitos humanos é só em Gaza e contra Israel? Ou ela vai ser também em relação à Venezuela e o Maduro? Ou ela vai ser também em relação à Rússia e o que a Rússia faz na Ucrânia e o Vladimir Putin, que tinha uma ordem de detenção que o Lula já havia anunciado que não cumpriria se Putin viesse ao Brasil. Então, no momento em que Lula sai para fazer política externa e usa argumentos morais, humanos, de solidariedade humana, de respeito aos direitos humanos em relação a Gaza, ele evidentemente vai ser cobrado por um padrão parecido em relação à Venezuela e Rússia. Charlot, é um ponto fundamental que você coloca. A preocupação com os direitos humanos é só em Gaza ou vale também para a Rússia, para a Ucrânia, para a Venezuela? Mas eu queria te trazer uma outra questão aqui, bem ligada à Venezuela. Você disse que o Brasil tem esse papel importante de mediador, vai conseguindo esses avanços. Agora, adianta ser um mediador de uma eleição de faz de conta? Esse é o risco.
Então, o que acontece? Às vezes você fica de fiador de uma farsa. Exato. Esse é um grande risco para o Brasil, porque o Maduro precisa de tempo, precisa de espaço para manobrar. Ele pode realizar uma eleição com urnas viciadas, ele pode realizar uma eleição na qual os verdadeiros candidatos de oposição, os que incomodam, não são autorizados a participar, na qual os estrategas, os grandes planejadores dos partidos de oposição estão presos, acusados de espionagem, na qual manifestações de rua contra o governo dele podem ser proibidas, na qual não existe uma imprensa realmente livre e crítica a ele, a não ser jornais simpáticos ou, no máximo, neutros, na qual não é permitida a entrada de observadores internacionais, porque ele diz que são todos vendidos e conectados a países que não gostam dele. Então, como eu dizia antes, a democracia ela é baseada numa série de fatores que a gente tem que ir assim ticando para ver se eles estão lá presentes. Democracia não é só eleição, não é só ir na urna. Democracia sem imprensa livre, crítica, sem manifestação na rua, direito à manifestação, sem liberdade de associação, sem liberdade de expressão, sem pluripartidariedade, sem muitos partidos participando, especialmente os partidos que incomodam, que são de oposição e que questionam, sem observador eleitoral externo, isso não é democracia, isso é um teatro para fingir que existe uma democracia. Então, a Venezuela vai ter que provar que cumpre com todos esses quesitos se quiser demonstrar que é realmente uma democracia liberal nos moldes, por exemplo, da democracia no Brasil. A gente conversou com o jornalista e analista político João Paulo Charlot. João Paulo, muito obrigada sempre pela sua participação aqui no 360, ainda mais com notícia quente chegando. Foi fundamental, meu querido. Muito obrigada. Obrigado, Raquel. É um prazer.